Esse é o canal Espírita Responde número 100 e hoje nós vamos falar sobre algo que deixa algumas pessoas de certa forma apreensivas. Nós vamos falar sobre o Apocalipse de João. Vamos entender se estamos mesmo no fim dos tempos. Só que mais do que isso, vamos entender sobre o que se trata realmente esse Apocalipse, sua real mensagem aos cristãos através do tempo. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde. Se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Vitor Silva e ele diz o seguinte, olha só. Olá, querido professor Luiz Fernando. Estou estudando a doutrina espírita, aos poucos, entendendo cada vez mais e com auxílio dos seus vídeos. O que o Espiritismo fala sobre o Apocalipse, conforme a explicação da religião evangélica, seria a volta de nosso amado Mestre Jesus ao nosso planeta para o juízo, conforme escrito no livro de João na Bíblia. Porém, no Espiritismo, temos a evolução planetária, onde vamos para um planeta de regeneração. Como o Espiritismo aborda essa questão? Abraço fraterno, Vitor Silva. Vitor, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom, pessoal, antes de tudo, o Vitor comentou ali sobre a volta de Jesus, e nós temos aqui no canal Espírita esse vídeo aqui, falando justamente sobre essa volta. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição e também uma caixinha que vai aparecer por aqui no final desse nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, o livro do Apocalipse, ele é, de certa forma, pouco lido pelas pessoas, talvez por toda a simbologia nele contida. E aqueles que param para ler associam ele erradamente ao fim do mundo, à destruição de tudo. Bom, João foi levado em espírito, em projeção da consciência, à presença de Jesus que lhe transmitiu todas aquelas informações. Isso provavelmente aconteceu no ano 95 ou 96, já que João deixa claro que era perseguido por sua ligação com Jesus. E Jesus recomenda ao discípulo que divulgue tais informações. E diz ainda, ai daquele que mudar uma única palavra que está sendo passada para você. Ou seja, pessoal, Jesus recomenda que aquelas informações fossem transmitidas, divulgadas, porém, ninguém poderia mudar aquilo que estava escrito, pois nós sabemos que a Bíblia foi extremamente modificada ao longo do tempo, havendo várias versões dela, com algumas discordâncias de traduções e principalmente em relação à sua interpretação. Bom, mas João na espiritualidade se depara com tudo muito simbólico, anciãos que são entidades espirituais elevadas, luzes, enfim. Ele recebe de Jesus 7 cartas que ele deveria entregar às 7 igrejas. Ele recebe então as mensagens de maneira
totalmente alegórica para que todas aquelas advertências chegassem até os homens. Agora, é importante a gente saber, pessoal, que igreja não significa um templo de pedra, de tijolos. Igreja significa uma reunião, uma assembleia de pessoas. Mas se a gente pensar nesse número 7, a gente já começa a entrar na simbologia do Apocalipse, porque nós precisamos entender que o 7 é um número simbólico. Já já nós vamos entender mais sobre o número 7. Mas essas 7 cartas representam 7 períodos do cristianismo. As 7 igrejas significa, digamos, 7 tipos de cristãos, vamos dizer assim. E essas cartas são advertências para todas as pessoas que tiveram alguma ligação e que se ligariam ao longo do tempo a movimentos religiosos em nome do nosso Mestre Jesus. Por exemplo, pessoal, a primeira carta que foi endereçada a Éfeso, nela Jesus diz que essa igreja estava sim realizando boas obras, porém eles estavam deixando o amor de lado, estavam deixando a caridade de lado. A segunda carta, enviada para Esmirna, representa o segundo período da igreja, o período dos apologistas, um período pós-apóstolos, um período onde começou os desvios da palavra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, com o intuito de se assemelhar àquilo que acontecia nas sinagogas. Por exemplo, ostentação, trajes, rituais, proibição da mediunidade. Isso por volta do ano 110 ou 115 por membros dessa igreja, já que os cristãos que não estavam envolvidos com esses desvios mantinham e incentivavam a prática da mediunidade, pois a comunicação com os espíritos incomodava aqueles que queriam ter o poder nas mãos, pois apenas eles, algumas pessoas apenas, queriam ter acesso aos ensinamentos dos espíritos, e através da mediunidade todos poderiam ter então esses ensinamentos, esse acesso aos ensinamentos. E também pelo fato dos espíritos advertirem sobre os desvios. Então esse clero que se iniciava tratou de proibir a comunicação com os espíritos. Veja, pessoal, como a manipulação ocorre há muito tempo. Resumindo então essa segunda carta, Jesus diz: continuaste a fazer obras, mas perdeste a essência. Já a terceira carta, endereçada a Pérgamo, representa o período de perseguições aos cristãos, perseguições que ocorreram de maneira muito intensas, com verdadeiros massacres que duraram até o ano de 305 com o imperador romano Diocleciano. Já a quarta carta, endereçada a Tiatira, representa o período pós-perseguições do Império Romano, quando o imperador Constantino proíbe, no ano 312, as perseguições aos cristãos, período em diante em que o cristianismo se aproxima do poder, tentando se consolidar no Império Romano. Algo, pessoal, que desvirtuou muito o movimento cristão. E aí, pessoal, como vocês sabem, ainda há 3 cartas. A carta para Sardes, que fala sobre a reforma que viria na igreja. A carta para Filadélfia, que fala sobre a contra-reforma. E a carta para Laodiceia, que fala do nosso momento atual. Mas sobre esse momento atual, já eu vou falar para vocês, porque tem a ver com o real significado do Apocalipse. Bom, mas vamos levantar então outras questões aqui. As pessoas associam a palavra Apocalipse à destruição, mas não.
ela significa revelação, e houve outros apocalipses durante a história, como aqueles de Ezequiel e Zacarias. Esse estilo de texto, pessoal, foi muito difundido nos meios judaicos, mas apenas o Apocalipse de João entrou na Bíblia, no Novo Testamento. João, então, é o autor do quarto evangelho e do Apocalipse da Bíblia. Bom, mas vamos tentar então aqui desvendar algumas simbologias. Por exemplo, a besta, ou o dragão. Essa besta ou o dragão representa o Império Romano, que era o responsável pelas terríveis perseguições e massacres infligidos aos cristãos naquela época. Então a besta apocalíptica refere-se tanto ao Império Romano, que é quem persegue, e aos falsos profetas, também chamados de dragões, responsáveis pela deturbação do cristianismo. Os selos, pessoal, o livro dos selos e a sua abertura é a preparação para os flagelos que ainda aconteceriam. Esses flagelos acontecem até hoje, em forma de desastres naturais, guerras, epidemias, pandemias. E em relação aos cavalos, o branco significa a ganância, o vermelho significa a guerra, o negro representa a fome, o esverdeado representa a peste e o amarelo representa os mártires. E tudo isso nós já vivenciamos e ainda acontece, como eu já disse para vocês. Vocês podem ver que cada cavalo representa um flagelo. E nós sabemos que esses flagelos, os flagelos destruidores, ocorrem e ainda ocorrerão até a próxima década de 50, quando a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta em regeneração. Aqui nós já começamos então a entender o real significado do Apocalipse. Não é destruição do planeta, é uma nova era que está surgindo. É a sua transição para um planeta muito melhor do que ele é hoje. E o som das trombetas, pessoal, significa a execução desses flagelos. Esse acontecimento que causa dor e sofrimento ao longo do tempo. Na segunda parte do Apocalipse, João fala sobre a luta do dragão contra a mulher. Esse dragão, pessoal, como nós já vimos, representa Roma e também a igreja nascente lá. A igreja já muito desvirtuada, e a mulher significa o povo eleito. As duas bestas representam então o Império Romano e os falsos profetas. Agora veja essa simbologia aqui. O juízo final, é expresso por algumas representações. Por exemplo, os 7 flagelos e as 7 taças, acompanhados da condenação da grande prostituta, que é Roma, e após isso há a vitória de Jesus sobre as bestas, que são os falsos profetas. E hoje em dia nós sabemos está cheio deles. E a vitória também sobre o dragão, que seria todos os enganos ocorridos pelo fato do cristianismo ter sido desvirtuado ao longo do tempo. Com isso, então, pessoal, nós temos a transição planetária. A Terra passará a ser um planeta em regeneração, que são os 1000 anos de reinado de Jesus, e depois a vitória definitiva sobre o mal, que é a Terra sendo um planeta completamente regenerado. Veja, pessoal, os 1000 anos de reinado não significam exatamente que a fase de regeneração, onde a Terra vai se tornar um planeta regenerado, será de 1000 anos. Esse número 1000 também é uma simbologia da época, que significa simplesmente muito. 1000 anos nessa simbologia significa muitos anos, mas sem ser necessariamente 1000 anos, entendem? 1000 pessoas significa simplesmente muitas pessoas, mas não exatamente 1000. Conseguiram entender? Essa simbologia dos números, pessoal,
era muito usada na época, como o 7, que era o número divino, o 12, que representava a chegada à plenitude espiritual. Vocês lembram? 12 tribos, 12 apóstolos, enfim. Essa simbologia está presente em todo o Apocalipse de João. Bom, sobre as 7 igrejas, nós já falamos sobre isso aqui. Cada igreja significa cada tipo, digamos, de cristãos. E as cartas foram endereçadas a cada tipo de cristão em várias épocas da humanidade. Mais uma vez, pessoal, igreja não significa um templo, mas uma reunião de pessoas. E a estimativa é que quando João redigiu seu Apocalipse, havia de 15 a 20 igrejas na Ásia, de 15 a 20 reuniões. Mas e quanto ao número 666, chamado por tantas pessoas como o número da besta? Bom, ele está relacionado, pessoal, com o sumo pontífice da Igreja Romana. E aqui não há nenhum julgamento em relação ao sumo pontífice, tá bom? É apenas a simbologia que está no Evangelho de João. Bom, o sumo pontífice recebe ou recebia o título, não sei ao certo, esse título que está aí na sua tela, porque eu não vou saber falar ele, tá? Mas esse título aí significa Vigário Geral de Deus na Terra. E tem mais um título, que é esse aqui, que significa Vigário do Filho de Deus, e esse outro título aqui, que significa Príncipe do Clero. Para a gente entender essa questão, nós temos que recorrer aos algarismos romanos. Veja só. Aqui então, pessoal, está o primeiro título, né? Que é aquele que significa Vigário Geral de Deus na Terra. Se a gente pegar aqui nesse título, todas as letras que têm representação nos algarismos romanos, nós vamos ver que a soma de todos eles vai dar 666. Aqui no segundo título também, que significa Vigário do Filho de Deus, se a gente pegar também todas as letras que têm representação nos algarismos romanos, nós vamos ver que a soma de todas elas também vai ser igual a 666. E aqui o terceiro título, que significa Príncipe do Clero, é a mesma lógica. Se a gente pegar as letras que têm representação nos algarismos romanos, a gente vai ver que a soma de todas elas também vai dar 666. Bom, mas e em relação à espada de 2 gumes? Ela representa a justiça em um de seus gumes, que é a palavra de Deus, como disse Paulo, pois será através dessa arma poderosa que o reino de Jesus na terra será estabelecido. E o outro gume é o Evangelho. Bom, pessoal, e a obra divina, né? Os 4 seres viventes. O leão representa a justiça, o novilho representa a criação, o homem representa a sabedoria e a águia voando representa a eternidade e o céu e o mar de vidro relatado por João. E aí então nós chegamos ao juízo final e ao entendimento então sobre a real mensagem do Apocalipse de João. O juízo final, pessoal, é uma doutrina chamada de escatologia, que é pregada por praticamente todas as religiões. Isso de que o mundo vai acabar e todos passarão então por um julgamento. Mas note que o Espiritismo não adota a escatologia, pois para o Espiritismo os espíritos evoluem todos sem exceção e o planeta também evolui. Os planetas também evoluem. Claro, né, pessoal, que a ciência já demonstrou que um dia o nosso planeta não existirá mais. Mas isso não representa o fim do mundo e nem um juízo final, pois à medida em que evoluímos, vamos reencarnando em outros planetas. E olha que interessante, o Apocalipse de João, pessoal, fala
de uma nova geração, assim como o Espiritismo também fala. João citou essa nova geração como Jerusalém Celeste ou Jerusalém Libertada, que é o símbolo então da humanidade regenerada. E Kardec vai nos dizer no livro A Gênese de uma nova geração que conduzirá o planeta a uma nova etapa de regeneração, de uma evolução moral. E pessoal, essa nova geração será formada por novos espíritos melhores, como de antigos espíritos melhorados. Ou seja, todos aqueles dispostos a caminhar no bem, melhorando a si mesmos e assim contribuindo para a melhora de um todo. Bom, mas afinal então, o Apocalipse fala de destruição, morte, fim do mundo? Não, pessoal, claro que não. O juízo final é um dogma criado pela interpretação ao pé da letra dos textos bíblicos, tanto do Velho como do Novo Testamento. Para o Espiritismo, o Apocalipse de João trata de uma mudança de era no nosso planeta, de um período de regeneração que está chegando. O fim do mundo mostrado a João por Jesus é uma alegoria que representa o fim da era de provas e expiações do planeta Terra para a chegada da era da regeneração. Lembre-se, pessoal, a humanidade estava naquele período em um momento muito distante daquele que nós estamos agora, onde os homens entendiam os ensinamentos por alegorias, através de alegorias. Jesus apresentou tudo aquilo aos cristãos, tudo aquilo que os cristãos passariam até o final dessa etapa do planeta de provas e expiações. Passou isso através de alegorias. Ele também alertou sobre os flagelos destruidores que passaríamos, passamos e ainda vamos passar até o final dessa nossa transição. E o juízo final não trata de morte e nem de condenações eternas. Trata da ida de espíritos endurecidos para planetas inferiores, onde continuarão a sua evolução através de duras reencarnações, mas mesmo esses espíritos irão evoluir. Veja só, pessoal, quantos de nós que já sofremos esse juízo final, principalmente aqueles de nós que veio exilados de capela. E hoje temos a oportunidade de, após a próxima década de 50, reencarnarmos em um planeta onde nossas forças serão regeneradas após tantas lutas, através de tantas reencarnações. Kardec nos alertou que um juízo final único, como prega as religiões, um julgamento, não condiz com o amor de Deus, nosso Pai de amor, justiça e misericórdia. E Jesus nos prometeu a terra regenerada, quando ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!